aqui para mais um quadro Educação do Espírito. Hoje o nosso quadro de número 13, nosso 13º programa. E antes de começarmos as nossas reflexões, gostaria de convidar a todos mais uma vez para participarem conosco do Clube do Livro Novos Rumos. O Clube do Livro é uma parceria do canal Rossano Sobrinho com a Livraria Espírita de Belo Horizonte, Novos Rumos. Você vai receber todo mês uma obra nova, que pode ser um livro, um romance ou uma obra de estudo, por apenas R$30 mensais. E para se associar, basta você entrar em contato com o número 319-9803-2183 e dizer que você conheceu o Clube do Livro através do canal Rossano Sobrinho. Vai lá, se associe e nos ajude a melhorar sempre o nosso canal. E no nosso programa de hoje, nós vamos refletir juntos sobre algumas partes importantes do capítulo 8 do livro Aquém e Além do Tempo, uma visão psicológica e espírita das etapas da vida. O livro é do autor Gelson Luiz Roberto. E nesse capítulo, o autor vai falar para a gente sobre educação do sentimento. O título do capítulo é Ensaio para uma Teoria Espírita do Sentimento. Nesse capítulo, temos uma introdução ao tema, temos conceitos, confusões e diferenças, função, sentimento e inteligência emocional, sentimento e espiritismo, sentimento inferior e a educação da função sentimento. Nós vamos conversar sobre esse último tema, educação da função sentimento. E essa reflexão de hoje nós vamos fechar o estudo da nossa obra, que eu já apresentei para vocês nos vídeos passados. Depois nós continuaremos o nosso quadro com outras reflexões sobre outras obras também importantes. Educação do sentimento, segundo o autor Gelson Luiz, é a expressão que mais se parece, que parece ser mais completa para denominar o tema estudado, pois educação é algo dinâmico, é algo que promove transformação. No caso aqui, a transformação dos sentimentos, Os sentimentos, eles podem ser transformados ou apenas desenvolvidos, Os sentimentos, para serem educados, eles precisam dos próprios sentimentos. Como assim? Um sentimento negativo, para ser transformado em sentimento positivo ou para ser retirado da nossa bagagem sentimental, ele precisa dos próprios sentimentos. Nós vamos precisar da coragem para enfrentar esse sentimento negativo, para enfrentá-lo, para vê-lo de frente, para vê-lo como um sentimento ruim que nós temos. Nós vamos precisar de paciência, porque é um processo que pode ser demorado, um processo que pode ser longo, um processo que pode ser difícil, de você transformar um sentimento negativo num sentimento positivo ou retirá-lo da sua bagagem. Tem que ter muita paciência, muita persistência para não desistir no meio do caminho. E teremos também que ter honestidade. A honestidade para que eu possa ver esse sentimento de frente e ter comigo e com as pessoas à minha volta a sinceridade, de não camuflar, realmente se dispor a transformá-lo, não apenas escondê-lo, Isso requer essa honestidade de ver que eu preciso mudar e não apenas reprimir. O caráter de uma pessoa se revela muito na forma como nós reagimos aos sentimentos. As nossas reações
elas dizem muito mais do que as nossas ações. Por isso, a educação dos sentimentos, ela é fundamental para a nossa evolução espiritual, para a evolução espiritual do ser. E como essa educação dos sentimentos se dá? Como que ela acontece? Segundo o autor, nós teremos 4 passos. Primeiro passo, ter coragem, como nós já falamos, né? De encarar o sentimento de frente, né? Ter fé de que eu vou conseguir e humildade de acreditar que nos erros, nos tropeços, eu vou chegar na frente, eu vou conseguir vencer esse obstáculo. E também não reprimir o sentimento, não reprimir essa sensação e não ter medo também de enfrentá-lo. Ou seja, nós temos que encarar esse sentimento de frente, reconhecer a necessidade da mudança, da transformação, a necessidade de educar esse meu sentimento que às vezes pode ferir, machucar outras pessoas. Ou esse sentimento que eu não deixo ele aflorar por medo, por vergonha. Então eu preciso não ter medo de colocar para fora isso que às vezes me impede de conviver com as pessoas, de evoluir. Segundo passo, depois de reconhecer esse sentimento, nós devemos dar a ele uma forma. Como assim? Possibilitar uma definição desse sentimento. Definir o que é esse sentimento, né? Quando ele acontece, como que ele acontece? Quando eu sinto essa sensação, né? Uma forma para que nós possamos identificar o tamanho da transformação que eu preciso fazer, o tamanho da educação que eu preciso impor a esse sentimento, do processo que eu preciso fazer para que esse sentimento seja realmente transformado ou desenvolvido. O terceiro passo é avaliar moralmente a proporção desse sentimento, né? O sentido que ele tem na minha vida. Eu realmente preciso ter essas sensações no meu cotidiano? Eu realmente preciso dessas reações, dessa expressão? E eu preciso dela, então eu posso desenvolvê-la, né? Se eu não consigo ter reações diante de determinadas situações, eu preciso desenvolver também essas reações de forma positiva. E se eu tenho reações muito impulsivas, eu preciso educá-las, certo? Então eu preciso dar a esse sentimento o devido valor, nem mais, nem menos, certo? O quarto passo é se posicionar diante dessa avaliação de forma sincera e adequada. Então, eu preciso me posicionar diante desse sentimento, observá-lo, né, olhar, avaliar, dar a ele um critério, né, uma forma, né, dar a ele um tamanho, vamos dizer assim, e dizer para mim o que eu preciso ajustar. Então, o quarto passo seria o ajustamento emocional. Eu preciso dar vazão a esse sentimento até determinado ponto. Eu preciso transformar esse sentimento em algo positivo. Eu preciso desenvolver esse sentimento para que as pessoas saibam, né, algo sobre mim que eu não consigo expressar. Também é muito importante nós observarmos, além desses 4 passos, né, além desses 4 passos de encarar o sentimento, de dar a ele uma definição, de avaliar o sentido dele na minha vida e de me posicionar, né, de me ajustar emocionalmente, eu preciso também observar a reação das pessoas, né? Como as pessoas reagem diante dos meus sentimentos. A expressão que elas têm quando eu tenho um rompante, né? A expressão que elas fazem quando eu me manifesto, né? Então, observar a reação das pessoas também é uma forma de nós nos percebermos. Seria como um espelho, né? A gente
tem que observar se eu causo nas pessoas uma boa ou má impressão com as minhas reações, com a exposição dos meus sentimentos. E é nessa relação com os outros, né, no convívio, na relação social, no contato com as pessoas, que a gente percebe quais sentimentos precisam ser educados. Né? A gente percebe no convívio com as pessoas o que a gente precisa mudar. Então, o convívio, né, ele é uma forma de nos ajudar nesse processo de educação. Educar o sentimento, ele exige cuidado. Cuidado, segundo o livro, né, segundo a obra A Quem é Além do Tempo, cuidado é a palavra exata para denominar esse processo. Porque quando nós conseguimos cuidar de nós, né, das nossas reações, da nossa postura, quando nós conseguimos cuidar do outro, daquilo que eu vou provocar no outro, nós estamos atingindo aí a maturidade emocional necessária, né? A maturidade de saber o que eu posso e o que eu não posso, até onde eu vou, até onde eu tenho que recuar, né? Isso é evolução espiritual. Unir o amor à vontade, né? Segundo a obra do Gelson, é a união do amor com a vontade. O amor por si, o amor próprio, o amor pelo outro, com a vontade de fazer o caminho certo, de ter as atitudes corretas que não vão ferir nem ao próximo e nem a nós mesmos. Expressar os sentimentos não é um erro. Nós não devemos deixar de expressar os nossos sentimentos, deixar de expressar as nossas reações diante das situações. Só que expressar os sentimentos é diferente de explodir, né? As pessoas às vezes confundem expressar as nossas emoções com explosão, de fazer e acontecer, né? A torta e a direita, jogar farpas para todos os lados e só depois ver onde elas atingiram, né? Então nós temos que ter responsabilidade com os outros e com a gente também, para não se expor também demais perante as pessoas, nem as pessoas passarem a nos olhar como aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que não controla as suas emoções. Então nós temos que aprender a como expressar os nossos sentimentos. Isso seria a educação do sentimento, saber expressar os sentimentos, saber demonstrar os nossos sentimentos, ter as reações comedidas, as reações certas nas situações determinadas. E para terminar as nossas reflexões, eu vou ler um pedacinho que o Gelson coloca aqui nas considerações finais do capítulo sobre essa educação do sentimento. Não é fácil concluir diante desse universo complexo do sentimento. Podemos então dizer algo sobre nossa postura frente ao sentimento. E nesse sentido, o melhor que temos a fazer é viver, enfrentar o que sentimos e termos a coragem de suportar esses aspectos de nós mesmos que parecem imutáveis. Ser paciente é uma condição básica para educarmos o sentimento. Por quanto tempo temos que renunciar ou manter certos sentimentos é parte desse processo. E é assim que, pela continuidade do exercício da função sentimento, podemos encontrar uma nova forma de relação, um novo valor que permite perdoar e superar ressentimentos, assim como abrir novas perspectivas de conhecimento. E é isso, educar os nossos sentimentos para podermos viver melhor. Quero agradecer a todos pela atenção, agradecer àqueles que assistem o nosso canal, que estão lá acompanhando os nossos vídeos, agradecer aos nossos patrocinadores, eles sempre aparecem no cantinho do vídeo, agradecer aos nossos colunistas que estão gravando aí vídeos semanalmente também, pedir a todos que compartilhem os nossos vídeos,
que deixem lá o seu like, que se não forem inscritos, que se inscrevam no canal, que divulguem para amigos, para conhecidos e nos acompanhem toda semana. Temos vídeos novos, vídeos que vão nos ajudar sempre no nosso crescimento, na nossa educação, na nossa evolução. Grande abraço a todos e até o nosso próximo quadro, Educação do Espírito.